Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando mais um JF Entrevista. Estamos juntos a cada semana para conversar sobre os mais diversos assuntos, de política à cultura, passando por economia, educação, saúde, meio ambiente, transporte, gastronomia e muito mais. Nosso convidado de hoje é Ney Zavascki, que é da direção estadual do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST é um movimento que questiona a forma como a terra foi dividida desde os primórdios no Brasil. Ele está organizado em 24 estados de 5 regiões do país. No total, são cerca de 450 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, as famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é considerada apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. O movimento nasceu em janeiro de 1984 e, desde então, enfrenta hostilidade de grupos brasileiros, principalmente da chamada bancada ruralista. Para essa entrevista aqui com a gente, nós convidamos a jornalista Priscila Chandretti, que vai nos ajudar, a questionar, a conversar aqui com o Ney Zavascki. O Ney, muito obrigada por sua participação. Priscila também, muito obrigada. Nós vamos começar te perguntando, o MST vai completar agora 40 anos em 2024. Quem que faz parte do MST? O que nós podemos destacar dessa história que agora faz parte aqui também da nossa região? Agora não, já há mais de uma década, Ney? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Marisa, com a Priscila, nessa conversa. A história da colonização desse território, pelos europeus, ela é uma história em que a questão agrária ela é determinante, Você tem uma boa parte da nossa história em que a centralidade do poder é dada pela terra e até hoje a apropriação da terra e dos recursos naturais ela determina muito dessa divisão da riqueza e do poder no Brasil. Então, o MST ele é herdeiro de um conjunto de luta dos trabalhadores, trabalhadoras, dos povos pela terra, pela apropriação da terra no país, Então, quando o MST surge como organização já no final, nas ruínas da ditadura militar, ele surge a partir de um acumulado de lutas, em especial as lutas das ligas camponesas, dos sindicatos, que já começam a apresentar, a partir também da industrialização do país, a reforma agrária como uma necessidade. Então, não só a luta pela resistência no território, dos povos indígenas, pela luta vinculada à terra e à libertação dos trabalhadores escravizados, mas essa concepção de reforma agrária como um mecanismo de desenvolvimento que começa com a industrialização, começa no final da República Velha, e aí é onde surgem então as ligas camponesas com essa palavra de ordem da reforma agrária. Então o MST ele surge nesse finalzinho da década de 70, as suas primeiras lutas, vai se consolidar em 84, principalmente a partir dessa modernização conservadora do campo, que além daqueles que já eram excluídos da terra, também dos camponeses que foram perdendo as suas terras pela modernização conservadora, porque modernizou a tecnologia com os agrotóxicos, com a mecanização, com o crédito endividando as famílias, mas conservou a base da propriedade no latifúndio, nas grandes propriedades. Então essa contradição é que gera uma massa de trabalhadores despossuídos, mas já com um grau de consciência de organização, então, e que vão beber nas lutas históricas, em especial das ligas camponesas, e vão, então, por influência muito da CPT, da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, colocar em marcha essa luta pela terra, pela reforma agrária, que dura já 40 anos desde o surgimento do MST. Então, Ney, queria que você falasse, aonde que se deu esse início aí, de quase 40 anos, aonde que começa então esse movimento aqui no Brasil?
O MST ele vai surgir a partir de duas grandes questões que acontecem no Sul, que são barragens hidrelétricas, né? No Rio Grande do Sul, que deslocam uma quantidade de camponeses desse território, e também uma contradição entre camponeses pobres e povos indígenas também no norte do Rio Grande do Sul. Então essa população deslocada junto com famílias numerosas de camponeses com muitos filhos é que vai então ser, vamos dizer assim, o germe de fundação do MST, do primeiro acampamento na Encruzilhada Natalino, da onde vão surgir ainda nesse período aí, no final da década de 70, alguns assentamentos, e que aí vai consolidando então até a criação do MST, que vai então juntar aí trabalhadores principalmente dos três estados, né, do sul do Brasil, mas que logo em seguida isso já se amplia rapidamente, porque existiam lutas pela terra em todo o país, né? Então as lutas nunca, embora na ditadura você tenha um arrefecimento do processo de luta pela terra, mas você mantém-se, né, lutas seja pelos sindicatos, pelas comunidades eclesiais de base, de forma localizada. Então o surgimento, esse marco do surgimento do MST no Sul, rapidamente ele toma uma esfera nacional por essas lutas mais dispersas se somarem e se organizarem então sob a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E desde que começou essa organização, o movimento sempre foi criminalizado e sempre também foi vítima de muita violência, né? Claro, mexe com uma questão central no país, mexe com a propriedade de pessoas poderosas, de setores poderosos no país. Como é que o movimento encara e se organiza para enfrentar tanto a tentativa de criminalização de um lado, quanto a tentativa desses setores de impedirem que o movimento exista de forma violenta? A história da questão agrária brasileira ela é uma história de muita violência contra os povos, contra os trabalhadores, né? Então, acho que a primeira questão do surgimento do MST vem dessa origem da própria igreja, mas é o movimento sempre se colocar como um movimento pacífico. Então, sempre tentaram criminalizar os movimentos, tentando colocar essa pecha de esses movimentos são violentos. Então, acho que esse é primeiro, acho que o grande acerto do MST. Somos um movimento de trabalhadores e um movimento de famílias. Então, inclusive toda a nossa organização, ela se baseia na família, né? A própria bandeira do MST, você já desde o início ter um homem e uma mulher, significa que a luta pela terra ela é uma luta da família, né? Então, esse processo de criminalização ele é muito claro porque ele mexe numa questão que é a base, sempre foi a base do poder, né? Quando você tem a tomada do Brasil no processo de colonização, a terra ela é o elemento de acumulação de riqueza. Então mexe na apropriação de riqueza e mexe no poder político, né? Então, mesmo os latifúndios atrasados, aqueles latifúndios improdutivos, que é o foco da luta pela reforma agrária, eles também estão colocados como uma espécie de reserva de terra, de reserva de mercado. Boa parte das terras, elas servem muito mais à especulação do que efetivamente ao processo produtivo. Você não precisa mexer em terras produtivas no país para fazer uma reforma agrária e acabar com a demanda por terra no país. Só que essa terra, ela serve a essa especulação e a essa forma de acúmulo de poder político também através da terra. Então, o MST, ao mexer nisso, mexe numa questão central que é dos poderosos do Brasil. E no momento atual, né, a partir principalmente da década de 90, com a entrada do capital financeiro no campo, que recebe esse nome, essa ideológico do agronegócio, serve não só a esse setor da burguesia agrária brasileira, mas serve também aos interesses das transnacionais, dos bancos, de ter esse espaço como especulação. Então, ao entrar nessa disputa, logo querem já, né, criminalizar o movimento, criminalizar as pessoas, dizer que não são famílias que não têm perfil para agricultura. Então, é uma gama de
de adjetivos que sempre tentaram colocar no MST e nas famílias que se organizam no MST. Então, dentro dessa questão da criminalização, a gente acaba tendo uma imagem que é criada e consolidada do MST. Muitas vezes por pessoas propositalmente, né, que são contrários a isso, né? A gente tem uma bancada grande, né? Eu citei no início, a gente tem a bancada ruralista e muitas vezes pensamentos contrários a isso. Mas, por outro lado, muita gente acaba ficando desinformada e achando que o MST vai chegar e tomar as terras das pessoas. Vocês ainda percebem isso? Como é que vocês informam hoje a população? Como é que esses princípios, essas bandeiras do MST chegam? E como é que vocês se colocam também? Vocês não são um partido, né? Como é que vocês se apresentam? É um movimento autônomo, é um movimento, claro, que mais ligado às bandeiras de esquerda, mas como é que vocês se apresentam para que haja até diminuição dessa desinformação em relação ao movimento? Marisa, o MST ele é um movimento social. Todo movimento social ele se organiza a partir de uma demanda concreta. Então, o acesso à terra é a demanda do MST, de famílias que não têm terra e de um país que é um dos maiores países em terra agricultável de todo o mundo. Né? Uhum. Então, a primeira questão, e foi uma decisão do MST, isso quando é fundado, é ter a sua autonomia política e organizativa. Então, autonomia tanto da igreja, da CPT, desses setores mais avançados que ajudaram a criar o MST, como de qualquer partido. Né? É lógico que você tem uma afinidade com partidos de esquerda, mas principalmente pelo projeto de esquerda ter a reforma agrária, né? Esses partidos têm a reforma agrária como parte do seu programa, uhum. Né? Como a sua pauta. Então também você tem uma ligação muito por isso, mas sempre uma relação de muito respeito ao papel de cada organização, né, e mantendo essa autonomia do movimento. Por vezes você tem críticas de setores da esquerda ao MST. Da direita sempre tem, né? Mas também tem críticas, né, e divergências, pelo movimento ter esse caráter de autonomia. E a questão do monopólio da terra e a questão do poder, ela é um elemento que é importante a gente entender, e também por que consegue você ter, por vezes, uma hegemonia na sociedade de uma ideologia contra o MST. É porque os mesmos latifúndios, você citou da bancada ruralista. Quantos por cento da população, se a gente falar em representatividade, quantos por cento da população brasileira são os grandes proprietários de terra? Né? Se nós colocar aí, são 2, 3% da população, e você tem uma bancada ruralista com quase 300 representantes dentro do Congresso entre deputados e senadores. Então é uma super representação de uma parcela da população que é ínfima. Então, na verdade, eles estão representando o poder econômico, o poder político e a concentração de terra que eles têm. Isso também passa para outros setores, né? A concentração da mídia que a gente tem no nosso país, ela também é um latifúndio, né? E esses setores também da grande mídia sempre tiveram associados a esse poder econômico também do latifúndio. Então também tem o interesse de estar, por um lado, criminalizando o MST e, por outro lado, endeusando, né, o chamado agronegócio, né? Uhum. Seja através de reportagem, seja através de propaganda, seja através das mensagens nas novelas da vida que colocam a questão do latifúndio como romantizam. Ou o contrário, né? Exatamente. Uhum. Acho que e aí o movimento, acho que se apresenta com o seu projeto, né? A questão, então, da produção agroecológica, da organização em cooperativa, de estar pautando a produção de alimentos e de também denunciar as mazelas que o agronegócio produz para a sociedade brasileira. Então, né, você ter uma concentração da população nos grandes centros, porque o projeto do agronegócio é um campo sem gente. Não é um campo com gente, são grandes latifúndios, tecnologia de ponta, né, foi até o João Pedro colocou recentemente, né, a reprodução da plantation lá da colonização, grande tecnologia, a mesma receita, só que um campo sem gente.
E esse campo sem gente quer dizer que uma cidade com muita gente, com todos os seus problemas. Então, a concentração da terra no campo traz para a cidade a fome, traz para a cidade a falta de saneamento básico, a falta de habitação, traz para a cidade a violência pela pobreza, pela miséria com que as populações são jogadas a viver dentro do território urbano. Então, e vocês têm conseguido fazer que as famílias fiquem ou voltem? Como é que vocês avaliam isso? Esse, inclusive, é uma parte da criminalização também tem disso. De dizer, mas o MST pega pessoas da cidade para levar para a ocupação. Como se nós, há mais de 20 anos atrás, não tivesse invertido o censo, né, desse grande êxodo rural que existiu a partir dos anos 50 e que a população está na cidade. Então a população é para a população do campo a reforma agrária? Não, a reforma agrária é para o conjunto da sociedade brasileira. Ela é para interiorizar a indústria, ela é para gerar desenvolvimento no campo, ela é para diminuir esse adensamento e esse problema social, econômico e ambiental que as grandes cidades sofrem e não tem saída para isso. Não existe planejamento urbano que dê conta de resolver as condições ambientais né, podemos pegar o maior exemplo disso de São Paulo, de mobilidade. Então, esses problemas, a reforma agrária ela é a pauta para resolver esse conjunto de problemas da sociedade brasileira. Então, a principal forma de dialogar com o conjunto da sociedade é fazer essas verdades chegar ao conjunto das pessoas. E aí eu acho que outro elemento que é fundamental é a questão da alimentação. Nós estamos sendo envenenados dia após dia no nosso país. O Brasil é o lugar que é despejado, o conjunto de agrotóxicos proibidos em boa parte do mundo são despejados no Brasil. Nós somos campeão de utilização de agrotóxicos ano após ano. Né? Confirmação de resíduos de agrotóxico em alimento já é coisa do passado, né? Você tem estudos que mostram em regiões do agronegócio a presença de agrotóxico em leite materno das mães. As crianças já nascem contaminadas pelo agrotóxico, né? Os dados do Instituto do Câncer são, né, assombrosos para a população brasileira do que esse modelo está dando para... Então, ao MST dizer que a reforma agrária ela visa a produção de alimentos e de alimentos saudáveis, também é essa forma de também conscientizar a população brasileira que ela está sendo enganada por uma propaganda do agronegócio, está sendo envenenada e levada cada vez mais às doenças causadas. Hoje, no Brasil, nós somos um dos países que mais morrem pessoas por arma de fogo, por assassinato. E, por incrível que pareça, morrem mais pessoas no Brasil de doenças decorrentes de alimentação por ultraprocessados do que por assassinatos. Quer dizer, esse modelo está matando a população brasileira. Então, não é só fazer a propaganda do MST como organização, mas o fundamental é da reforma agrária e da produção de alimentos saudáveis como central para o povo brasileiro. Ney, a gente está completando mais ou menos 7 meses do governo Lula, né, de um partido que nasceu mais ou menos no mesmo movimento, no mesmo momento, e incorporando a pauta da reforma agrária no seu nascimento, que foi o partido do governo, o PT, o partido do governo Lula. De forma autônoma, quando o MST coloca suas pautas, que vão desde a reforma agrária, as medidas de reforma agrária, as medidas pela soberania alimentar, qual é a avaliação que o movimento tem feito até aqui? Na semana que a gente está gravando esse programa, o governo anunciou o programa emergencial da reforma agrária, objetivando assentar mais de 7 mil famílias, né? Quais são as expectativas que o movimento está tendo? Quais são as dificuldades? Qual a leitura que vocês estão fazendo nesse momento? Acho que primeiro colocar que o MST como organização, ele decide fazer parte dessa grande frente que leva à eleição do Lula. Então, isso, vocês são aliados do governo? Hoje podemos dizer que sim, somos. Em outros momentos, fomos até menos aliados, né, em outros governos do próprio Lula. Mas, nesse momento, sim, pela necessidade histórica da sociedade brasileira. A MST também não coloca a sua pauta acima daquilo que é uma necessidade histórica do povo brasileiro. A gente viveu anos terríveis, né?
de avanço do neofascismo, de você criar um processo de incentivo à violência entre a própria população brasileira, você elevar o nível de preconceitos que são históricos do Brasil, mas há um nível de violência nas ruas, do machismo, do racismo, da LGBTfobia, do preconceito contra os pobres. E aí nós, trabalhadores rurais sem terra, então a necessidade de derrotar esse projeto. Um projeto que vai lá para a Idade Média nos costumes, naquilo que prega. Então, pensamos muito mais no conjunto da sociedade do que na nossa pauta em específico. Agora, esse é um outro momento, né? Um outro governo do Lula, diferente dos governos anteriores. A correlação de força ela é muito desfavorável. Você tem um Congresso mais conservador de todos os governos anteriores. Você tem uma conjuntura internacional extremamente adversa, né? Positiva por um lado por estar quebrando um mundo unipolar, criando novos polos, mas um período de mudança que coloca muitos desafios para esse governo. A composição dele é muito mais ampla, então tem setores que compõem o governo que são contrários à reforma agrária, deliberadamente contrários, né, à reforma agrária. E então, assim, nesse primeiro momento, nós achamos que as políticas foram positivas, mas muito lentas para dar resposta. Então, anunciou assentar 7 mil famílias. Hoje são mais de 65 mil famílias acampadas. Dessas famílias, nós temos, boa parte delas, elas estão acampadas desde antes de 2010. Famílias que estão acampadas há 26 anos. Debaixo não de uma lona, porque vai melhorando a condição, né? Mas num acampamento sem nenhuma política pública. Então, você imagina se esse programa, ele é o programa de reforma agrária do governo, vai assentar 7 mil famílias, quanto tempo vai levar 10 anos para assentar quem já está acampado há mais de 10 anos. Sim. Então, não responde, né? Aí tem a justificativa de ainda ser com um orçamento aprovado no governo passado, né? Então esperamos, né, que melhore essa política, mas também não esperamos de mão com as mãos para o céu, né? O MST vai continuar organizando as famílias para lutar pela reforma agrária, para lutar pela terra. Você tem um anúncio do governo de criar um mecanismo, né, das áreas endividadas. Nós temos milhares e milhares de hectares de devedores para o Estado brasileiro, que para assentar as famílias não precisaria de desembolso do Tesouro Nacional, né? É só executar as dívidas, e que os grandes latifundiários nunca pagam suas dívidas, esse que é a questão. Então, vem sido anunciado que vai se utilizar desse mecanismo para obtenção de terras. E também nós temos muitas terras que são públicas, né? Que são terras devolutas, que são terras do patrimônio da União, e que essas sim são invadidas, são griladas por grandes latifundiários. Então, o nosso papel, enquanto MST, é organizar as famílias e trabalhadores sem terra e mostrar: existe demanda por reforma agrária. Existe mais de 4 milhões, são dados do censo, de trabalhadores precarizados no campo, de pequenos agricultores que não têm nem um módulo fiscal, que é o mínimo para poder gerar renda e garantir a reprodução das famílias no campo. O módulo fiscal, então, você diz, é uma pequena propriedade de terra, um minifúndio, né? O menor possível. Isso, que não atinge o módulo mínimo determinado, né, por questões agronômicas, que é o mínimo para uma família média brasileira conseguir gerar renda para viver razoavelmente bem. Então, esse que é o público da reforma agrária. São os trabalhadores desempregados, são os trabalhadores precarizados no campo, e que aí são sujeitos a uma outra
uma outra grande mazela nossa, que é os resquícios da escravidão, que o latifúndio se utiliza dessa forma mais nefasta de exploração, que é o trabalho análogo à escravidão, é o trabalho escravo, né? Porque não adianta tentar deixar bonito, né? Tem muito assunto, Ney. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar nesses assuntos e falar um pouco do MST aqui na região de Juiz de Fora. Segura aí que a gente já volta em 1 minuto. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje ouvindo Ney Zavascki, que é da direção estadual do MST. Com a gente aqui nos estúdios, a jornalista Priscila Chandretti. E nesse bloco nós vamos começar falando do MST aqui na região de Juiz de Fora e na Zona da Mata, Ney. Te perguntei no intervalo, né? Tem latifúndio aqui na nossa região? Como é que o MST tem atuado? Né? Como é que hoje a gente tem um assentamento que é a cerca de 40 quilômetros de fora, né? Que é o Denis Gonçalves, ali na região de Goianá. Tem outro assentamento também perto de Visconde do Rio Branco. Conta pra gente como é que é o cenário do MST aqui na Zona da Mata de Minas. O MST ele demora um pouco a chegar aqui na Zona da Mata, porque a Zona da Mata ela tem... primeiro respondendo, tem latifúndio, e não são poucos, tem muitos latifúndios, né? É uma região com muitos latifúndios, embora tenha também uma grande concentração da agricultura familiar, de pequenos agricultores na região. E também um pouco dessa realidade foi o que demorou um pouco para o MST chegar até aqui a Zona da Mata. Né? Essa realidade que é de pequenos agricultores? De pequenos agricultores e até, de certa forma, meio que aquela ideologia de não existe latifúndio na Zona da Mata, que é uma região de pequenos agricultores, da produção de café. Então, às vezes pobre, né? Uma região até você pobre. pega uma imagem de alguns locais, né, e transpassa ela para a região toda, mas é uma região que tem latifúndios, que sofre com o processo da especulação imobiliária, da vinda de capitais de fora para a especulação e acumulação imobiliária na região, em especial do Rio de Janeiro. Então você tem grandes latifúndios aqui. Nós viemos para a Zona da Mata, então, em 2003, 2004. O primeiro assentamento nosso é numa área obtida pelo INCRA, da falência de usinas de açúcar e álcool da região, da antiga usina Rio Branquense, né, de açúcar, que é lá em Visconde do Rio Branco, então, o primeiro assentamento nosso, Olga Benário. E, posteriormente, então, a gente amplia a mobilização, a luta dos trabalhadores aqui mais para a micro-região, né, da nossa capital aqui, Juiz de Fora, né? Então, quando vem então aqui para a antiga fazenda Fortaleza de Santana, né, que é uma fazenda bastante histórica, que vem da colonização, foi uma das fazendas com maior número de trabalhadores escravizados no período do seu início, foi da família dos Ferreira Lage, né, do Mariano Procópio. Posteriormente foi da família Tostes, que é então a família, né, os herdeiros, né, dessa família, que são desapropriados pelo INCRA e que então implementa o assentamento aqui, que pega 4 municípios, né, pega Coronel Pacheco, Goianá, Chácara e São João Nepomuceno. Então, assim,
Quem imaginava, uma região de pequena agricultura, você ter um latifúndio de quase 5.000 hectares, né, que abrange 4 municípios, então isso também estava escondido por aqui, não. Tem muitos latifúndios nessa região e tem muitos trabalhadores no campo demandantes por reforma agrária. E aqui também a gente tem uma atuação do MST mais vinculado também aos problemas do conjunto da sociedade, né? Então, em Juiz de Fora, em especial, nós temos, né, um trabalho já de bastante tempo e que é intensificado no processo da pandemia, de doação de alimentos, de trabalho com as comunidades, com os bairros periféricos de Juiz de Fora, nesse sentido, mas de também devolver para a sociedade um pouco daquilo de solidariedade que a gente recebe quando está na luta pela terra. Então, a partir de que a gente também é assentado, as famílias, por si só, não é só um programa do MST, é também as próprias famílias, elas carregam muito da solidariedade. Então, a gente tem esse trabalho, né, de doação de alimentos, de atendimento a questões emergenciais, né, das famílias. E aqui desenvolvemos também um programa que a gente chama do Plantio Solidário, né, que já está indo para o 2º ano, que é também nós levar essas populações dos bairros de Juiz de Fora, que receberam a cesta quando a gente fez as doações, né, no período da pandemia, mas levar eles para dentro do assentamento para também produzirem e esse alimento retornar para essas famílias, né? Também, então, levar essas famílias e também aqueles e aquelas que querem contribuir de alguma forma com isso, né? Nós ter retornado ao mapa da fome é uma coisa muito triste para nós, como população brasileira, que com agronegócio que bate recordes de produção. Esse ano já está anunciado que vai ter mais um recorde de produção agrícola do nosso país, e nós temos uma grande parte da nossa população passando fome. Um paradoxo. Bem difícil. Então, também só a gente complementando, eu sei que é hora da Priscila perguntar, mas só complementando, você tem números, Ney? Quantas famílias vocês ajudaram aqui em Juiz de Fora e quantas famílias estariam hoje assentadas no Denis Gonçalves, que é o nosso assentamento, né, mais próximo aqui? O Denis Gonçalves, ele foi criado pelo INCRA para 130 famílias. Nós temos hoje dentro do assentamento 155 famílias, né, assentadas e agregadas, porque o filho casa, constrói no lote e trabalha, né, desenvolve esse trabalho familiar. Então, são 155 famílias no Denis Gonçalves. Nós chegamos a atingir com doações mais de 300 famílias que receberam as doações em Juiz de Fora. E no Plantio Solidário, nós chegamos a 150 famílias que participaram e participam, né? Algumas mais permanentes desse processo, algumas mais... 150 além, que não são dos assentados, né? Que não são dos assentados, que são essas famílias que vão nos finais de semana, no assentamento, produzir, participar desse projeto específico do Plantio Solidário, né? Então, mas assentados são 150 famílias, mais ou menos uma população de umas 500 pessoas hoje do Denis Gonçalves, dividido aí nos 3 municípios que São João de Nepomuceno tem uma parte do assentamento, mas é a reserva legal nossa, né? Então a gente tem famílias em Chácara, Coronel Pacheco e a maioria em Goianá. E é justamente sobre a rotina dessas famílias que eu queria saber, porque o assentamento começou como uma ocupação, né, em 2010, se eu não estou enganada. Eventualmente virou um assentamento. E explica para a gente como é que é o cotidiano das famílias que estão lá, do ponto de vista da produção. Ou seja, no primeiro momento, vocês, como uma ocupação, uma família que está ocupando, quais questões que se colocam para produzir, para viver, para organizar a estrutura, que às vezes não tem no local, o convívio, e o que significa depois ser um assentamento? A partir do momento que vocês são assentados, qual que é a mudança que isso traz para a rotina de vocês? Eu sei que tem até uma escola lá, né? Eu vou te responder no ideal e no real. Tá. Porque o assentamento Denis Gonçalves, ele é o último assentamento criado no governo Dilma. Então, também, ele já é criado já nesse processo de golpe, de você, o próprio Estado, o próprio governo combater as políticas de reforma agrária.
Então, acho que o primeiro tem que homenagear e louvar o trabalho das famílias do assentamento Denis Gonçalves. Porque a construção do assentamento praticamente ele se dá por força das famílias e do MST, sem nenhuma política pública, ou nenhuma não, mas muito pouco política pública. Até hoje você tem boa parte das famílias do assentamento que não foram ainda regularizadas pelo INCRA. Reconhecidas, que tem lá o seu contrato de concessão de uso, né? Aí você tem todo o processo de acesso a crédito. Então, as famílias estão, você falou 2010, nós estamos já há 13 anos, né, que as famílias estão entre entradas e saídas na área, né? Mas nos últimos 8 anos foi quando, então, o MST faz, com o reconhecimento do INCRA, o parcelamento do assentamento, que as famílias vão para o seu local, para o seu lote, para iniciar a produção. Então, essas famílias, até hoje, elas só acessaram os chamados créditos emergenciais. Isso, estou te falando de 60%, 70% das famílias. 40% das famílias não acessaram nenhum recurso de política pública para a produção. Então, do ponto de vista ideal, quando você tem a transição de um acampamento para um assentamento, você tem uma bolsa, vamos dizer assim, de políticas públicas, que é basicamente o crédito emergencial, que visa a primeira produção, mais para a segurança alimentar das famílias. O PRONAF-A, que é para a estruturação do processo produtivo. O crédito à habitação, que você está acampado debaixo de um barraco de lona, quando você entra, né, num lote. Então, essas políticas mais direcionadas, vamos dizer assim, ao CPF da família ali. E as políticas públicas de estrada, de acesso à água, de eletrificação. Então, que todas essas políticas, tanto as individuais quanto essas mais de estruturação coletiva, todas elas foram precarizadas. Então, às vezes com um esforço maior ou menor das prefeituras, mas todas elas por estar no final. Então, você tem as famílias, até hoje, elas não acessaram o crédito à habitação. Então, todas as construções, quando você chegar no assentamento, você sabe que para a família ter aquela casa, ela abriu mão da renda, ela abriu mão da alimentação de qualidade, ela abriu mão de qualquer outra coisa para poder construir aquilo. Porque se ela tivesse o crédito à habitação, que é um direito, ela não teria que ter aberto mão daquilo para construir a sua moradia. Então, tudo aquilo foi construído com o trabalho daquelas famílias, cada uma uma melhor, outra pior, mas com o trabalho delas. A produção foi estruturada com o trabalho daquelas famílias. Então, aquilo que poderia virar melhores condições de vida, do trabalho que elas receberam, do que elas venderam, elas reinvestiram na produção. Então, hoje, o assentamento tem uma cooperativa, a Coopermatas, que é uma cooperativa que não é só do assentamento, tem um conjunto também de pequenos agricultores da região, né? Basicamente atua na linha de produção do leite, que é uma das... Né, na Zona da Mata é uma realidade, não tem como fugir dela. Então, um grupo de famílias trabalha mais na linha do leite e um grupo de famílias... a maioria das famílias trabalham com uma produção mais diversificada, principalmente o hortifruti, que visa, né, tanto o atendimento das populações mais próximas desse mercado, né, que o mais longe, vamos dizer, seja Juiz de Fora, mas o próprio consumo nos municípios, e também as políticas de alimentação escolar, do programa de aquisição de alimentos. Então, também atender esses mercados e gerar renda a partir disso. Essa produção é a produção que chega semanalmente, através das cestas agroecológicas que vocês fazem? É essa produção que chega a Juiz de Fora, por exemplo, e que vai para o Armazém do Campo, né? Que a gente hoje tem o Armazém do Campo, Juiz de Fora é bastante recente, né? Mas a gente vê ali produtos, mas não só produtos aqui da região, mas produtos de outras regiões do Brasil, de outros assentamentos, né? Como é que chega essa produção aqui? E vocês têm planejamento de mais produção, de realmente chegar, né? Algum produto, alguma que seja a característica da região aqui? Então, do conjunto, como o MST ele tem um conjunto um sistema de cooperação.
né, então ele se organiza através de cooperativas desde os primeiros assentamentos. Então nós temos um conjunto de cooperativas no Brasil inteiro, faz parte de uma rede de cooperativas. Então ao chegar no Armazém do Campo você vai encontrar um pouco disso. Então por isso que tem produtos desde uma cooperativa de produção de arroz agroecológico lá do Rio Grande do Sul, uma cooperativa de leite de Santa Catarina, uma cooperativa de café, seja a nossa aqui do sul de Minas, seja a cooperativa de café lá do Espírito Santo, com outra característica, seja tomar uma cajuína de uma cooperativa lá do Ceará, do Piauí. Então tem essa rede que se organiza para atender tanto o mercado formal, mais vinculado às políticas públicas do PNAE, quanto também esse mercado o mercado normal, de mercados. Então não é raro você chegar no Bahamas e encontrar, ou qualquer outro grande rede de supermercado, encontrar o leite Terra Viva ou mesmo o creme de leite Terra Viva, então de grandes agroindústrias do MST. Então hoje vocês já oferecem para os mercados tradicionais? Já oferecemos para os mercados tradicionais dessas grandes cooperativas do MST. Sim. Aqui na região, então, a gente tem 2 cooperativas que trabalham com essa linha de produção de leite e de hortifruti. Já temos alguns produtos beneficiados, conservas, antepastos, então alguns produtos a partir do hortifruti. Temos o projeto de avançar na cadeia produtiva do leite. Hoje a gente produz basicamente o leite, organiza a captação desse leite e comercializa o leite com laticínios da região, mas é um projeto estratégico das famílias, uma vontade, um sonho de nós ter o próprio laticínio e poder finalizar o produto, trazendo mais renda para dentro dos assentamentos, Então, esse é o nosso plano, de avançar nisso. Mas aumentar a produção para nós, ela está muito vinculada a esse projeto de atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque quando a gente fala em alimentação saudável, e aí já todo mundo associa à produção agroecológica, à produção orgânica, que é a forma de produzir isso, mas isso vai para um setor da sociedade que tem acesso a poder comprar esses produtos. Como é que a gente faz esse produto de qualidade chegar no conjunto dos trabalhadores? A melhor forma é chegar através dos filhos dos trabalhadores que estão nas escolas públicas. Então, para nós é estratégico esse programa de nós aumentar a produção para atender as escolas com alimento saudável. Ney está falando das escolas ali, nós estamos encerrando esse bloco, fizemos o bloco primeiro maior, vamos fazer esse um pouquinho menor, mas no próximo bloco então você vai explicar para a gente a questão da merenda, que inclusive tem uma polêmica em Juiz de Fora com arroz orgânico que chegou às nossas escolas ali. Daqui a pouquinho então você explica para a gente já volta somente 1 minuto e voltamos aqui com Ney Zavascki do MST. Ei pessoal! A 5ª temporada do Resgatando Juiz de Fora já está no ar. Juiz de Fora, comércio e memória. Eu te convido a resgatar junto comigo as memórias da nossa cidade. Se você é apaixonado por Juiz de Fora, você precisa assistir ao nosso programa. Tem episódio novo todos os sábados, às 2 da tarde, no canal 35.1 da JF TV ou no YouTube, Câmara Municipal JF. Eu te espero lá. Olá, eu sou a Cristiane Guerra e você tem um encontro marcado comigo aqui na tela da JF TV. É o programa Cidade em Pauta. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 da noite, eu recebo aqui 3 convidados para a gente conversar sobre vários assuntos. Tudo que é importante para Juiz de Fora, você acompanha aqui no Cidade em Pauta, na tela da JF TV. Eu espero você! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui com a gente nos estúdios, Ney Zavascki, do MST, e a Priscila Chandretti, jornalista, então, que começa esse bloco com o primeiro questionamento. Priscila. Na verdade, você já estava falando bastante falou desde o início sobre o impacto que os agrotóxicos têm sobre a mesa do brasileiro. Então, você já, de certa forma, apresentou a importância do alimento
orgânico na merenda, na mesa das crianças, mas aí são as perguntas que ficam na população. Por que o arroz do Rio Grande do Sul? Por que esse preço, né? Então, eu acho que você que faz parte da produção pode nos explicar melhor o que leva, qual é a importância disso e o que leva a essa realidade que a gente vive aqui em Juiz de Fora. Só para que o nosso público entenda, lembrando, né, as escolas de Juiz de Fora, né, o MST forneceu o arroz para as escolas de Juiz de Fora e o pacote de 5 quilos é R$43, né, bem diferente do arroz tradicional, que você tem aí R$20, não sei quanto está hoje, mas em torno de 20 e poucos reais, R$25. Né? Então, explicar um pouco o porquê dessa diferença e, claro, a gente já ouviu outras pessoas que explicam a diferença da qualidade, da nutrição, mas queria, né, te ouvir aí sobre isso. Então, acho que a primeira questão é assim, o porquê dessa polêmica, né? Que ela é uma falsa polêmica, né? Utilizada de uma forma até mesmo baixa, porque ela tenta enganar quem está assistindo ou quem está vendo esse debate, né? Que surgiu aí em torno da alimentação escolar. Uhum. A primeira coisa é a diferenciação de produto. Um produto aí é arroz convencional, outro produto é arroz transgênico, outro produto é arroz orgânico. Então, são produtos diferentes, isso a economia explica, não é um discurso ideológico. Uhum. Então, ao comparar o preço de arroz orgânico com arroz convencional, já por si só, já é tentar enganar quem está recebendo essa informação da comparação, né? A segunda questão é você também não explicar para as pessoas o que é a alimentação escolar, a merenda escolar. Nós temos mais de 150 escolas em Juiz de Fora. Quando você faz um processo de licitação, está lá no contrato assinado, entregue ponto a ponto. Isso quer dizer, entregue lá na escola. Então, quem ganha uma licitação, ele tem que entregar nas escolas. Então, o arroz, quando ele chega com uma carreta e para no centro de distribuição de uma grande rede de supermercados, ele chega com um custo, mesmo que seja o mesmo arroz orgânico. Quando ele tem que ser fragmentado, tem escolas que recebem 2 pacotes de 5 quilos. Então, também tem um custo de logística que é calculado, que é embutido nos processos de licitação, que qualquer um que ganha. Então, o arroz orgânico das cooperativas do MST, ele é o mais barato do mercado. E desafio a quem quiser fazer essa pesquisa de preço que faça em qualquer lugar né? E esse custo de logística, ele é muito alto para o agricultor familiar e para as cooperativas que são menores. Porque você tem, as grandes redes, elas já têm uma logística toda estabelecida, que ela é feita com vários produtos, né? Então, se é difícil para o arroz, imagina para os agricultores que entregam legumes, verduras, né? Então, realmente tem um preço diferencial, né? Então, acho que isso é importante. E a outra polêmica que também tentou se colocar tá abrindo mão do produto da região para outro. E essa também é uma falsa polêmica, porque o arroz ele integra a comida das crianças em todas as escolas. O que tá competindo ali é um arroz orgânico, saudável, sem agrotóxicos, e um arroz envenenado do agronegócio, que muitas vezes está produzindo em terra indígena o arroz, que a gente já viu isso, né? Então, ele não está competindo com os produtos dos agricultores familiares da região. E aí o PNAE é muito claro, a primeira prioridade são os agricultores familiares do município. Ele tem duas formas de prioridade. Prioridade é o local, a segunda prioridade o regional, terceira forma a estadual, quarta o nacional. Então ele segue essa escala de prioridades no processo licitatório. A segunda é entre o público. Existe uma prioridade. Se tiver agricultor familiar do município e assentado da reforma agrária, comunidade quilombola indígena do município, esses últimos 3 têm prioridade sobre o agricultor familiar comum, mas é uma prioridade dentro do território. Então, não existiu de nenhuma forma um favorecimento.
É as regras do jogo, definida em lei. Então tentou se criar essa confusão, mas eu acho que esse programa, várias outras, né, declarações da própria prefeitura, já esclareceram todo esse processo. Daí a gente já parte para a CPI, né? Porque esse caso de Juiz de Fora, né, com toda a sua problemática e, né, envolvendo muita coisa de política também, né, Ney? Acabou indo parar na CPI do MST, né? E aí aproveito para te perguntar como é que o MST está observando isso, né? Acho que é a 5ª CPI da história, né, do Brasil, desde que o MST foi criado, voltada para investigar o MST de alguma maneira. Como é que o MST vê esse momento? Está sendo mais positivo que negativo? O João Pedro Stedley, né, que é um dos líderes mais antigos do MST, acabou tendo uma oportunidade de falar publicamente de várias questões, muitas vezes silenciadas, né? Como é que vocês estão observando isso? Acho que a CPI é o retrato até da fala anterior, aqui, da pergunta anterior que eu respondi. É um factoide criado para ser utilizado como palanque político, né? Então, você criar uma CPI é até uma vergonha para o Congresso brasileiro, né? Porque você ter um inquérito, você tem que ter um crime, você tem que ter um fato que justifique, né? De grande relevância nacional, que justifique ter uma CPI. E a CPI contra o MST, ela surgiu sem fato determinado, não tem crime, não tem fato. Então, foi a CPI que nós do MST entramos mais tranquilo. O João Pedro foi depor, diferente de todos, né, os que estão indo depor lá na CPI da tentativa de golpe. O João Pedro foi uma decisão do MST. Não vai ter habeas corpus, não pedimos habeas corpus, ele foi para esclarecer qualquer dúvida, inclusive para afirmar isso, não existe crime, então não existe por que a gente ir com uma proteção de antemão, que é um habeas corpus para... Então, eu acho que quem não assistiu, assista, né, o depoimento de João Pedro. Realmente é um espaço de entender o que é a questão da terra no país. Então, o que foi essa CPI? Quando o governo decide entrar na CPI da tentativa de golpe, o neofascismo, a extrema-direita, perde o seu palanque de fazer disputa política. Então, eles pegam esse palanque e transformam a CPI do MST e tentam fazer essa CPI para criminalizar o movimento, para bater no governo, e aí bate em nós para acertar o governo Lula, para a direita mais tradicional, chamada aí de centrão, também angariar mais espaço e mais recursos dentro do governo. Então, ela serviu a vários setores ali dentro, mas que para nós do MST era muito tranquilo fazer a discussão. Em todos os momentos foi muito tranquilo para todos que foram depor, né? Porque não é isso, não vai achar o quê? Vai achar o quê? A cooperativa do MST que entrega arroz aos preços de mercado? Tem alguma questão nisso? Vai achar o quê? Uma escola, igual eles foram a última diligência deles, foram lá ver uma escola que tem um curso de tecnólogo em agroecologia dentro do assentamento, para tentar criar algum factoide que o Instituto Federal lá do Alagoas não pode ter um curso de tecnólogo em agroecologia voltado para filhos de trabalhadores assentados da reforma agrária? Então, sempre há alguma forma de deslegitimar, né, Ney? Estou me lembrando aqui, esses 10, 13 anos atrás do assentamento aqui próximo da gente, o Denis Gonçalves, houve muita participação de estudantes da universidade no dia em que houve a ocupação, né? Não sei se você estava presente. E eu já atuava aqui, né, no mercado jornalístico aqui em Juiz de Fora, e houve muita crítica em relação a no meio das pessoas do movimento, tinham muitos estudantes da UFJF. E aí? Isso é uma forma de deslegitimar? Outras pessoas também podem participar dessas ocupações? Como é que você vê isso? Acha também que é uma forma dessa deslegitimação? Para nós, assim, é uma grande alegria a história de construção do MST sempre ter contado com apoios
dos mais variados setores da sociedade. Então, de estudantes que, no seu próprio processo formativo, vão entendendo as contradições que o nosso país tem e se colocam do lado dos trabalhadores, sindicalistas de vários setores da sociedade, comunidades religiosas de várias matrizes. Então, assim, a luta do MST sempre contou muito com o apoio, com a simpatia de amplos setores da sociedade. Então, isso para nós é um orgulho, né? Como organização. E também como pauta. A gente busca fazer essas discussões com o conjunto da sociedade. O estudante ele não vai lutar lá por um pedaço de terra para ele. Ele vai apoiar uma luta que ele acha justa. O professor do sindicato dos professores, ele não vai lá fazer uma luta por um pedaço de terra para ele, para ter uma chacrinha de final de semana. Ele vai lá apoiar porque ele entende que aquilo é uma luta que melhora a alimentação dele, que vai melhorar a alimentação lá para a escola, que é justo por um processo histórico. Então, eu acho que essa tentativa de criminalização, mas lá foi um tanto de estudante junto. Qual o problema de uma pessoa apoiar? Você tem uma boa parte da bancada ruralista não tem um palmo de terra. São banqueiros, são industriais, e que em todas as pautas do agronegócio defendem o agronegócio. Por que eles defendem? Então eles não deveriam defender também, porque eles não apoiam ideologicamente e por isso faz a defesa, né? E no processo da CPI ficou claro o tamanho do apoio que tem, né? O que o movimento tem. Teve um abaixo-assinado com cerca de 50 mil assinaturas, teve várias manifestações. Então, essa coisa do boné do MST, que as pessoas se manifestam usando, na rua, você anda, você vai em vários lugares, você encontra pessoas usando como um símbolo de apoio à luta. Como é que o MST tem conseguido, nos últimos anos, se organizar, se construir para tentar ganhar cada vez mais o apoio da sociedade? Eu acho que esse conjunto que eu vim colocando, né, de pautar o que quando o MST fala em reforma agrária popular, nós estamos falando. A reforma agrária tem que servir ao conjunto do povo brasileiro. Tem que resolver problemas do povo brasileiro e nós do MST temos buscado isso. Acho que isso é um elemento. E outra desse fenômeno, né, do boné do MST é que por nós não ter recuado no processo de luta, mesmo nesse período de criminalização, de violência contra nós, e nós no campo vivemos isso constantemente. E na data de hoje que nós estamos gravando esse programa, ontem foi assassinada uma liderança da CONAC, da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, por disputa pela terra. Então, assim, nós que estamos no campo, a gente ainda sofre aquela violência mais bruta desses conflitos, né, que é a morte física das pessoas. Mas por nós ter enfrentado nesse período, quando não sei nem o nome de chamar, né, agora não sei se chama de ladrão de joia, mas vamos chamar de ex-presidente, quando ele permite, né, todos os incêndios na Amazônia, a grilagem de terra no Pantanal, o MST anuncia que vai plantar 100 milhões de árvores e começa o plantio de 100 milhões de árvores em 10 anos. Quando ele bate os ombros e diz: eu não sou coveiro, que as pessoas estão morrendo de fome no período da pandemia, o MST cria uma rede de solidariedade, de cozinhas populares, de doação de cestas, de agentes populares de saúde. Então, enfrentar isso colocou, de certa forma, para todos aqueles que lutam por alguma coisa na sociedade, o MST como uma referência. Não porque nós queríamos. Como é que vocês se organizam, Ney? Estou de olho no tempo ali. Como é que vocês se organizam, né? Essas são milhares de famílias, né? Já partindo para as considerações finais aqui, queria que você falasse como é que vocês se organizam, né? Vocês têm congressos a cada 5 anos, têm encontros nacionais a cada 2 anos. Hoje vocês são milhares, né? É um exemplo para o Brasil que você tem partidos com dificuldade de se organizar, sindicatos com dificuldade de se organizar. Como é que vocês se organizam? Priscila, tem alguma questão ainda para você colocar? Por enquanto, não. Eu queria que você colocasse isso e, para além disso, queria que você falasse um pouco também das vitórias pós-Marcha das Margaridas aí em relação à reforma agrária. Tenta fazer um resumo para a gente dessa situação.
Acho que um aprendizado histórico, eu falei essa questão da violência, isso foi um aprendizado histórico do MST, que qualquer organização que tenha um presidente, uma figura única e que coloque nessa figura todas as suas pautas, no nosso caso, como trabalhadores do campo, historicamente essas pessoas foram assassinadas e foram tentado finalizar essa luta matando a sua liderança. Então o MST é um movimento de massa que se organiza com coordenações, com autonomia das suas coordenações. Então cada comunidade nossa é uma comunidade, tem a linha política do MST, mas tem uma coordenação, tem uma autonomia, né? Os grandes temas dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra são tratados, então, nesses espaços do Congresso. Nosso último Congresso teve mais de 20 mil delegados e delegadas do país todo, onde define essas linhas mais estratégicas. Então, dizer assim, quando o MST afirma a agroecologia é a matriz tecnológica de produção no campo, isso é uma decisão desses 22 mil delegados e delegadas que se reuniram para dizer, então nós vamos... todo o assentamento produz agroecológico? Não, mas a linha do movimento é que todo produz. E aí a gente vai construir isso. Então essa forma de uma democracia muito participativa, muito mais do que representativa. Assim como eu podia ter pelo menos mais umas 10, 15, 20 pessoas aqui da Zona da Mata que poderiam vir e fazer essa entrevista até com mais qualidade do que eu. Então, essa questão de formar pessoas, né, e de ter essa direção coletiva. Estudar, como disse o Estédio. Estudar porque... Vocês estudam muito. Uma das linhas políticas do movimento é estudar sempre. Então, acho que isso essa forma de organização muito mais horizontal. E, assim, as vitórias recentes, acho que foi uma grande mobilização da Marcha das Margaridas, né, lembrando, né, o assassinato da Margarida Alves, que, né, foi uma grande liderança do sindicalismo, da luta dos trabalhadores do campo. Teve alguns sinais, né? Então, a retomada de alguns programas que foram encerrados com o golpe, mas que se retoma, e esse anúncio da retomada da reforma agrária. Acho que para nós do MST esse é o elemento fundamental. É pouco, foram 8 decretos de criação de assentamento, já em áreas que já vinham em processo de desapropriação, mas também o anúncio do formato de seleção de famílias para a reforma agrária. Isso, para nós, é o sinal da retomada da reforma agrária. Então, acho que isso é o mais positivo para nós nesses anúncios, né? E aí, para reforçar essa questão da Marcha das Margaridas, você ter a mulher como a titular do processo de reforma agrária, para nós é fundamental nesse momento de avanço do machismo e, no campo, a maioria das famílias, o esteio da casa são as companheiras. Obrigada, viu, Ney, por tantas explicações, muito aprendizado, né, Priscila? Obrigada a você também por essa participação aqui. Obrigada a você que está aí de casa nos acompanhando. A gente volta na próxima semana com mais um JF Entrevista. Até lá!